Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Maicon Cisoto e vim aqui ajudar você a conseguir a sua aprovação em Cálculo 1, tá? Na verdade, a gente vai conseguir mais do que isso, né? Eu vou conseguir ajudar você a mapear a sua graduação inteira, né? Usando o Cálculo 1 e também eu vou conseguir deixar você um pouco mais maduro com o conhecimento da graduação, tá? E eu estou começando aqui postando vídeo todos os dias, todos os dias, todos os dias para ajudar você. E não só isso, né? Para que você tenha essa maturidade mesmo e entender ali falando, porque dentro da faculdade a gente não consegue muito um apoio da galera que já está ali porque eles estão focados em outras coisas devido a estar em semestres mais na frente, né? E acabam até freando a gente, fala que o cálculo é muito sinistro, que você vai reprovar e você vai enroscar ali e não vai terminar a sua faculdade de engenharia, de física ou de matemática, né? Mas enfim, isso é normal, então eu venho aqui para mostrar que tudo isso é tudo história, tá? Porque você também vai chegar nessa fase, você também vai ter pensamentos desse jeito, porque você vai estar focado em outras coisas, não porque realmente isso acontece, tá? Talvez aconteceu com você e daí você resolve falar, mas na verdade tem um jeito mais fácil de se resolver isso. Como? Tendo maturidade no seu conhecimento, tá? Então, se você me acompanhar aqui, se você já se inscrever agora e ativar as notificações, todo dia vai ter um vídeo novo e você vai ser mais maduro, absorvendo esse conhecimento, tá bom? Vamos lá, então. O que eu vou resolver hoje? Eu vou abrir já o livro aqui, tá? Para não deixar brecha. Vamos lá. Aqui. E hoje eu vou resolver a questão número 14. Só deixa eu me organizar aqui e jogar num cantinho para me esconder. Tem um gráfico na questão 14, tá? A questão 14 está na partezinha de baixo aqui. Três corredores competem em uma corrida de 100 metros, certo? O gráfico representa a distância da corrida como uma função de tempo para cada corredor, certo? Então vai ter um gráfico e ele vai descrever a distância pelo tempo. Gráfico de distância pelo tempo, hein? Gente, gráfico de distância pelo tempo é o mais básico que vocês têm que dominar. Mas enfim, vamos lá. Descreva o que o gráfico diz sobre a corrida, quem ganhou a corrida e se todos os corredores finalizaram a prova. Qual é ali então? Vamos mostrar o gráfico. Ó. O gráfico é esse daqui. Tá? Ele ficou do outro lado, né? Vamos deixar ele aqui para a gente poder ler um pedacinho da pergunta ali em cima e o gráfico aqui embaixo também. Ó. Então, ali, descreva o que o gráfico diz sobre quem ganhou a corrida e se todos os corredores também conseguiram terminar isso, tá? Então, vamos lá, deixa eu montar aqui nosso quadro. Vou pegar aqui um retângulo grande, da cor branca, para não ficar tão estranho. E a gente vai responder isso daqui, né? Ou, na verdade, eu poderia simplesmente ou somente fazer o quê? Eu poderia aqui partir da ideia de responder para vocês isso daqui verbalmente, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse meu gráfico, ele está aqui no cantinho de baixo. Eu sei que é uma corrida de 100 metros, porque a medida ali do Y em metros é até 100. E quando chega ali, ó, opa, todos os corredores, uma das respostas já está ali, né? Quando chega ali nos 100 metros, então, opa, não pode ser branco. Aqui, preto. Todos os corredores, então, alcançaram os 100 metros, beleza? Isso daí é uma coisa que a gente já sabe, então, todos os corredores finalizaram a prova. Ele pergunta isso daqui, a gente responde, então, sim, todos os corredores já finalizaram a prova. Eu consigo descrever o que aconteceu ali? Cara, eu consigo descrever muita coisa. Lembrem do nome do capítulo, funções e modelo. Por que serve uma função na vida de um matemático, de um cientista, na vida de um engenheiro? Para você modelar. E a primeira função que você tem que aprender a modelar é essa função de distância pelo tempo. Por que tem que aprender a modelar ela primeiro? Porque a partir dela eu consigo calcular a velocidade, calculo a aceleração, consigo calcular força, consigo calcular momento de inércia, vamos deixar aqui o pezinho, né? Mas pode ser a quantidade de movimento, que é o quezão. Enfim, você calcula tudo a partir desse gráfico aqui, certo? Então, modelar é uma das coisas mais importantes que você tem. E como que você avalia o seu modelo? Com um gráfico, certo? Você não precisa ficar observando sempre ele nas medidas, não. Você olha desde o começo até o final. Aqui no final a gente sabe, ó, se eu traçar uma linha aqui na vertical, eu sei que o último que chegou foi o C e ele chegou ali depois dos 20 segundos, certo? Eu sei que o B chegou antes dele e chegou antes dos 20 segundos. Eu sei quem ganhou foi o cara do A, que chegou bem antes, certo? Aí como que eu tiraria as velocidades dele aqui
como que tiraria outras informações, tá? Eu vou pegar uma parte do gráfico aqui bem interessante, ó. Primeiro que todos eles têm velocidade positiva, né? Ninguém andou para trás, senão o gráfico ele teria uma queda. E eu sei aqui que, por exemplo, o corredor A, nesse ponto aqui, ó, uma aceleração, uma velocidade nesse sentido aqui. Nesse ponto, uma velocidade, opa, corredor B, perdão, tá? Nesse sentido aqui. Peraí, o corredor B diminuiu a velocidade dele? Sim, ele diminuiu a velocidade dele. E só pelo nosso gráfico aqui, pelo modelo que ele deixou, a gente sabe que nesse tempo aqui, ó, existiu um tempo aqui, ó, tá? Fazer uma linha aqui, ó. O corredor B teve algum problema. Não sei o tempo ao certo aqui por causa dos 20 segundos, né? Não sei escalar isso. Vamos ver aqui, aqui deveria ser os 10. Então, um pouquinho antes, entre os 5 e os 13 segundos, mais ou menos, o corredor B teve uma freada, alguma coisa aconteceu. Tá? E só de ver o gráfico você sabe isso? Sim, e só de ver o modelo. Tá? O que mais então que eu consigo tirar? O A foi o campeão, né? Quem ganhou? O A. O que mais aconteceu? O C, ele manteve uma constância ali. Se você pegar aqui do ponto de baixo do C até o ponto final, ó, você pode ver que os valores dele ali ficam bem próximos. Ele aumenta a velocidade um pouquinho, mas depois ele volta. Tá? Diferente do A, que ele começa mais devagar, e o A depois de um tempo. Vou até trocar a cor para mostrar isso aqui, ó. Botar um azul. O A, depois de um tempo, ele tem uma velocidade bem grande. Como é que sabe disso? Pela inclinação. Significa que ele percorreu um tempo muito alto, um espaço muito alto, num tempo muito pequeno. Né? Que ele correu aqui, no caso, poderia dizer que ele correu aqui, se aqui for 50, dos 30 metros até os 70, ele tem uma velocidade muito grande. Né? Daí, com essa mudança do ângulo, eu consigo calcular a aceleração, sabendo a massa do cara, eu consigo calcular a força sobre ele, mas não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é só fazer essa leitura. Tá bom? Então a gente fez essa leitura já. Você pode responder aí por escrito, por extenso, como você achar melhor, mas o mais importante de tudo, guarde esse conhecimento dentro de você. E aí eu tenho então a próxima questão, que é a questão número 15, mais um gráfico. E é um gráfico de coisas que vocês já conhecem, adivinha? O energia elétrica. Vamos lá. O gráfico da questão 15 mostra o consumo de energia por um dia em setembro em São Francisco. P é medido em megawatts ou megawatts. P é medido em horas a partir da meia-noite, ou seja, 0 horas, meia-noite. Eu posso até copiar esse gráfico e ficar colocando, né? Se você tem um dia regular aí, fora os fins de semana, você consegue colocar na sua semana e você vai ter um gasto bem parecido com isso ao longo quase de todos os seus dias da semana, né? Tá, mas o que ele quer saber aqui? Letra A. O que acontece com o consumo de energia às 6 horas da manhã? Tá, então eu vou ter que avaliar ele de novo, fazer uma leitura aqui do meu modelo. Ah, não tem modelo? Tem modelo, gente. Vocês têm que absorver isso, deixar isso na cabeça de vocês. Isso daqui é o resultado já. Isso já é o resultado. Por que isso aqui é o resultado? Porque eu gravo desde o zero até as 21, as 24 horas, né? O dia todo. Então, aqui ele teve que acontecer o dia todo para ele medir. Tá? E a pergunta dele é a respeito do que acontece nesse período aqui. E se você levanta de manhã cedo, você percebe que estava tudo desligado, tudo no mínimo, né, possível. Ou seja, estava gastando ali com uma média de 500, entre 500, opa, abaixo de 500 até 400 watts, né? Aí deu ali um pouquinho antes das 3 da manhã até as 5h30, ele ainda estava nisso e depois aconteceu uma subida. Então ele começou a gastar energia. Por quê? Porque a pessoa levantou às 6 da manhã, começou a gastar energia, e existe um ponto máximo, né? Se isso aqui fosse uma coisa regular, para calcular o ponto máximo, a gente ia fazer uma derivada ali, mas não é o caso agora, mas tem um ponto máximo, e esse ponto máximo acontece num certo horário. E depois ele quer saber o que acontece às 6 da tarde ou às 18 horas, que é quando o pessoal chega. Então existiu ali também, tinha um valor, só que ele teve uma queda e depois ele aumentou um pouquinho, depois foi caindo, 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 né? Aqui, esse aumento aqui das 7 às 8 horas, ele pode ser, por exemplo, que o chuveiro que ligou, que ele deu esse aumento, não é de muito, né? Ele foi de 700 até uns 720 watts, mas megawatts, mas não teve muito, tá? Então, esse daqui ele quer saber, e isso aqui ele quer saber, tá? O que que aconteceu? Às 6 da manhã, o pessoal levantou, e às 6 da tarde? Às 6 da tarde, o cara chegou na casa e começou a relaxar. Como é que você sabe disso? Porque
tá caindo, certo? Ah, uma coisa que é muito curiosa. Se a gente fosse fazer o mesmo gráfico, tá? Você tem que pegar em consideração aí o livro do Stuart, que ele foi feito numa era antes da superinformação, né? Por mais que a gente tenha várias versões do livro aí, várias edições, esse gráfico aqui é um gráfico em que realmente isso que seria o cotidiano do pessoal que vivia quando o Stuart escreveu essa versão do livro, né? Ele é atualizado, claro, ele foi atualizado, não lembro qual foi a última atualização dele, mas toda vez que ele é atualizado, eles mantêm esse gráfico aqui. Esse gráfico continua, então ele é o comportamento que a gente tinha antigamente. Tá? Então, depois aqui, tanto que hoje em dia, com certeza, depois das 9 horas, certo? Deu uma queda e só foi voltar no outro dia 6. E hoje em dia isso não aconteceria, né? Isso ficaria ali uma tendência, ou até a aumentar, né? Dependendo do que você começa a fazer nesses horários em que a gente funciona até um pouquinho a mais, e principalmente os estudantes de exatas, né? E já falando sobre isso, gente, eu queria que vocês fossem aqui nos comentários e colocassem ali qual é o seu curso e onde você faz o seu curso, para a gente ver até onde está chegando os vídeos aí. Beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas. Então, o que aconteceu às 6 e às 6? O cara chegou, o cara saiu, teve um pico ali no meio-dia e depois ele voltou e relaxou às 6 da tarde, tá? E na letra B agora, que é o que a gente vai resolver, quando houve o menor consumo, ou seja, na minha imagem, ali no ponto mais baixo da minha imagem, no caso do eixo Y, né? E quando houve o maior no ponto mais alto, ou seja, nos limites da minha imagem. Lembrando que a imagem são os valores assumidos ali no intervalo em que existe o meu eixo Y, né? Então aqui de baixo não tem imagem e para cima eu também não tenho imagem, né? Esses horários parecem razoáveis, o máximo e o mínimo. Faz sentido você gastar menos energia quando você está dormindo na sua casa? Total sentido. E faz sentido quando você estiver almoçando em maior atividade na sua casa, você gastar maior energia? Sim, faz todo sentido, né? Só que diferente ali, ele quer saber quais os valores, é isso? Não, ele quer saber quando. Então ele quer saber o horário. O horário é às 3 da manhã e o pico seria às 12 horas, né? Não é uma coisa muito complicada, é muito difícil assim, é mais para você entender que isso é um modelo. E agora a gente vai para a questão 16. Ah, não, gente, era só essas duas mesmo hoje. Isso, a 16 eu vou montar ela amanhã, né? Então, se você está aí já escutando essa aula e você já está vendo a aula 31, essa é a nossa aula número 30 aí. Na aula 31 eu vou fazer então o gráfico da 16, tá? Eu vou esboçar ali, vocês já podem ir pensando nele antes de assistir a aula. Mas o que é a coisa mais importante que tem aqui na nossa aula? É você ter maturidade. Você já olhar o negócio ali e falar, não, agora é para eu tirar uma nota boa no cálculo. Não é. Não é para isso que você está estudando. Você está estudando por um monte de outros motivos. Você está estudando para modelar. Por exemplo, como assim modelar? É fazer experiências dentro da faculdade, fazer experiências na sua vida, entendeu? Não parece, né? Quem é da química sabe. Eu comentei poucas vezes do pessoal da química, mas você faz experiências químicas o tempo inteiro, fazendo medidas de tempo disso, tempo daquilo, massa disso, massa daquilo. E isso como você pode observar isso usando uma função. Por exemplo, uma função de aquecimento da água para cozinhar os ovos. E você tira uma função. Isso é modelar. Tá? Quando você começa a tirar as coisas de fora, por exemplo, se eu vou ferver a água, eu não vou avaliar a temperatura do concreto, vou avaliar a temperatura da água. Então você tira as coisas e deixa ela com apenas alguns parâmetros. Como, por exemplo, no primeiro gráfico, o parâmetro ele era tempo e distância. E no outro gráfico, o parâmetro era tempo, que seria as horas, né? Horas, e o outro parâmetro seria a potência de energia elétrica. Tá? Então, se você tirar todos os parâmetros, você deixa os parâmetros mínimos e com isso você consegue tirar informações importantes a respeito de um fenômeno, a respeito de uma experiência, a respeito de um modelo. Tá bem? Se vocês gostaram, deixa aí seu comentário. Não esquece de curtir e compartilha com a galera que precisa dessa informação. E eu tenho certeza que muita gente precisa dessa informação. Tamo junto, aquele abraço, tchau, tchau.